Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. Um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Participe ao vivo do nosso programa. Você pode mandar perguntas aqui embaixo da tela ou participar pelo e-mail produção@franquiasemfoco.com.br ou ainda ao vivo @tvgeraçãoz.com.br. E lembrando que esse programa é feito para você que busca uma oportunidade de negócio na área de franquia e você que é empresário e quer ver se o seu negócio pode ser franqueável. Como você sabe, franquia é um modelo de negócio que facilita muito a vida de quem quer investir e quem quer empreender. Ele tem um modelo formatado, um modelo de sucesso para poder avançar no mundo do empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo sobre dois temas bastante interessantes. Participe ao vivo, como eu disse. A gente vai falar sobre, no primeiro bloco, sobre o segmento de consultoria, um panorama geral na área de consultoria e de franchise. E no segundo bloco a gente vai falar sobre franquia na área de educação pela internet. E você já acessou o nosso portal? Acesse lá o www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar vídeos como esse daqui, e-books e vários materiais para você aprender um pouco mais sobre esse universo extraordinário que é o franchising. Bom, como eu disse para vocês, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o segmento de consultoria e eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado a Ana Vec. Tudo bem, Ana? Bom dia, tudo bom? Obrigado por ter aceitado o meu convite em pleno feriado, né? Eu que te agradeço. Hoje estava tranquilo o trânsito, não O estava? trânsito estava ótimo, aí vir no feriado é bom demais. Tá certo. Olha, você que está em toda parte do mundo, aqui São Paulo aqui realmente é uma cidade que cada dia realmente está um pouco difícil o trânsito, aumentando aí o número de carros na rua, 1000 carros por dia a mais na rua, não é brincadeira. A gente está aqui em pleno feriado e foi muito fácil chegar até o estúdio. Bom, Ana, para a gente começar o nosso bate-papo e para você que está aí conhecer um pouquinho mais a Ana, ela é professora e pedagoga pela PUC São Paulo, tem um currículo aqui extenso, é professora também na FIA Provar, não é isso, Ana? Isso. Legal. E ela é autora do livro, um livro bem legal, chamado Inteligência Estratégica, né? Além de uma vasta experiência nacional e internacional, profissional, ela tem uma vasta experiência acadêmica, por passagens, lecionando em várias instituições de ponta aqui no Brasil, como a Fundação Getúlio Vargas e tantas outras. Bom, Ana, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, você é professora, você é pedagoga e você é uma especialista aí no segmento de consultoria, né? Fala um pouquinho da tua história, quer dizer, como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui? Então, esse currículo é um tanto extenso até por causa da idade, né? Idade? Mas não parece, viu? Você que está aqui assistindo, a Ana é uma pessoa muito... A natureza foi generosa com você. Não é? Então, tudo começou aos 15 anos de idade, quando eu resolvi que eu não ia depender de mesada, não tinha problema em casa, mas eu não achava justo que meus pais ficassem pagando os meus passeios e tal, e que eu tinha que fazer alguma coisa útil. Então, eu sabia tocar piano e sabia falar inglês. Então, comecei dando aula de piano e aula de inglês, e aí acho que tinha muito essa veia de professora, de pedagoga, essa veia acadêmica e tal. E aí comecei, fiz letras, fiz pedagogia, tradução, intérprete, tudo em 5 anos na PUC. E as pessoas diziam que eu tinha uma veia legal, empreendedora, para eu ter o meu negócio. E até então, ter o meu negócio significava ter uma instituição de ensino. E aí eu não tinha dinheiro para montar um colégio, uma escola e tal. E aí eu fiz pós-graduação em marketing e entendi que o que era efetivamente ter um negócio, o que era comunicar, por que é que me consideravam boa professora, porque eu gostava do que eu fazia e eu vendia o produto bem, que era a aula, e fui executiva de empresas, entrei no sistema de franchising no final da década de 80 como executiva, e aí depois participei de alguns cursos de especialização em franchising, fui convidada para ser consultora de uma empresa, onde eu assumi uma diretoria, e no começo da década de 90 eu abri a VEC Ancona como consultoria de estratégia de gestão de empresas. Muito bom, legal. Bom, fala um pouquinho para nós como é que você vê o mercado de franchise hoje no Brasil. Bom, apesar da gente ver o mercado de alguma forma um pouco mais complicado, um pouco resistente, um pouco esquisito, os números não tão positivos, o franchising sempre se posiciona acima do PIB nacional. Então, ele é uma opção para pessoas que pretendem montar um negócio novo, que já têm o seu negócio e querem expandir, e até aqueles que, friamente dizendo, perderam o emprego, eles apostam o fundo de garantia
num negócio novo, já testado, consolidado, com conhecimento de um franqueador, uma marca que ele se identifique e que ele perceba o crescimento naquele momento. Então, o franchising, no momento, continua sendo uma opção extremamente interessante, desde que a gente tenha como parceiros franqueadores que tenham know-how, tenham experiência e que vão transferir essa experiência para o franqueado, e pessoas que tenham uma veia empreendedora, que não vejam no franchising a compra de uma franquia, comprar um controle remoto. Aí eu vou trabalhar menos agora, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser dono do meu negócio, dono do meu nariz e não vou prestar conta para ninguém. Aí esse não é o perfil do franqueado ideal. Sabe, Ana, que a gente vai nas feiras de franchise e tal, e é natural, a área de marketing, comunicação, tem aqueles catálogos bonitos do franqueado dando risada, sorrindo, com a família e tal, e os benefícios, o retorno do investimento, aquela coisa toda. E muitas vezes, e é natural isso na mídia de uma maneira geral, as pessoas imaginam que comprou a franquia, como é um modelo de negócio testado e tal, que é sucesso garantido. E eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, eu imagino que a probabilidade de sucesso naturalmente é maior do que você começar do zero alguma coisa. Sim. Mas essa história de sucesso garantido não tem isso, né? Não, não existe. Vamos dizer, eu acho que essa correlação que você fez foi extremamente interessante. Do folder, do portfólio, o franqueado sorrindo. É como a propaganda de pasta de dente que diz que o seu dente com 5 escovadinhas vai ficar branco que nem a modelo que está na propaganda. E não existe isso. É como eu disse, se você procura qualidade de vida e trabalhar menos, não compre uma franquia. Porque franquia é garantia de sucesso, porque a gente vê os números do sistema de franchising sempre muito crescentes, muito positivos, em relação inclusive à economia. A gente vê as unidades franqueadas sendo instaladas pelos shopping centers, pelas lojas de rua. Essas lojas ou escolas, clínicas estéticas, estão sempre preparadas para receber o cliente, então elas estão sempre bonitas. E o franqueado que está à frente, ele tem sucesso se ele estiver no ponto certo, com o negócio que ele se identifica, num investimento dentro do que ele podia fazer e que ele esteja num setor que naquele momento esteja em crescimento e não mais ou estagnado, ou superado, ou que já não caiba mais unidades franqueadas. Então, o franchising, ele minimiza riscos, mas ele não garante sucesso. Entendi, muito, muito bem explicado. Bom, hoje está uma explosão de micro franquias, a gente escuta muito falar nisso, até as franquias mesmo de uma maneira geral. Bom, sobre franquia barata, não barata, eu queria ir micro franquias, quer dizer, a gente pode considerar que micro franquias são franquias baratas? Não, de jeito nenhum, não é barato para quem tem só aqueles 50 mil reais para investir. Quer dizer, esse é um risco muito grande que a própria mídia tem que tomar cuidado. Porque se você é franqueador ou se você vai montar um negócio que você tenha 2 milhões de reais, 50 mil reais é uma franquia barata. Mas para quem tem 50, 60, 80 ou 100 mil reais, se ele perder esses 50 mil reais porque ele investiu numa franquia que não tenha know-how, que não tenha posicionamento, que o franqueador não tenha estrutura para dar suporte para ele, para um negócio que ele nunca teve, ele vai quebrar. E se ele quebrar, dependendo da faixa etária dele ou de como ele juntou esse dinheiro, nessa vida não dá tempo dele juntar de novo. Pode arruinar a vida da pessoa. Exatamente isso, pode arruinar a vida e a família, né, desse franqueado. Então, não existe franquia barata, principalmente se a gente analisar qual é o capital disponível daquele que vai comprar uma micro franquia. Ela é uma boa opção de negócio, ela facilitou a entrada de novos empreendedores, mas eu acho que a responsabilidade de se vender uma micro franquia é até maior do que a responsabilidade de um franqueador que vai vender para investidores que tenham uma formação muito boa, que já tenham assumido diretorias, que tenham sido grandes executivos de grandes companhias, que tenham uma visão de mercado e de negócio. Então, assim, não existe franquia barata e todo cuidado é pouco para lidar com esse empresário. Muito bom. Bom, para você que está ligado aí, a gente está batendo papo com a Ana Vec, ela que é sócio-diretora da Vec Ancona, que é uma consultoria especializada em franchising. Bom, Ana, sobre a classe C e D, vou fazer duas perguntas em uma. Eu acho que essa história de micro franquias também, com a ascensão da classe C e D, eu acho que é uma forma também, eu imagino desse pessoal ter acesso ao negócio próprio, eles veem que a micro franquia talvez caiba no bolso, ou não. Sim, a gente teve uma abertura aí de consumidores para as franquias que atendem classe B e C. Então, a gente teve as franquias beneficiadas em função de um público que pôde
passar a adquirir os produtos, os serviços, e aqueles que querem investir num negócio próprio, que tem uma formação técnica, que tem esse capital e passaram a ser empresários. O que a gente percebe aí, em termos de cuidado, é de você qualificar este franqueado que foi autônomo, ou ele é autônomo, ele soube se virar para fazer a carreira dele, para fazer a profissão dele, para poder prestar serviço, e agora ele passa a trabalhar sob uma determinada marca, com os padrões definidos por essa marca. Então, é treiná-lo para gerenciar o negócio num atendimento ao cliente dentro do padrão que a microfranquia determinou. Agora, ele é uma mão de obra técnica. Então, quer dizer, você está potencializando aquilo que já se tem. Sem dúvida. Eu nada contra a mulher que é do lar ou aquela pessoa que trabalha numa outra atividade, mas muitas vezes eu vejo o pessoal vender microfranquia para uma pessoa que não teve nenhuma experiência profissional antes. Sim. Diz, olha, está aqui, você vai comprar isso daqui, vai receber um treinamento e tal, nos mais variados segmentos. Uma pessoa que nunca teve experiência profissional, pode ser um pouco complicada. A taxa de sucesso de um negócio nessas condições fica minimizada, não? Sem dúvida, porque ele precisa, é o caso da esposa que os filhos cresceram e agora ela quer trabalhar, é o caso do filho recém-formado, que o pai compra um emprego para ele, ou seja, ele compra uma franquia para ele, mas de verdade, até o alto executivo que trabalhou em companhias internacionais e que teve toda uma estrutura por trás dele ao longo dos anos, a hora que ele se torna um franqueado, até do setor de alimentação, de educação e tal, que ele passa a ter uma franquia, ele vai comprar, por exemplo, uma franquia de fast food, né, sem qualquer propaganda. Ele pergunta, onde é que fica o meu escritório? A minha secretária vai trabalhar onde? Então, se é um profissional muito qualificado, que vem de uma estrutura muito grande, ou se é alguém que nunca trabalhou naquele setor, ou que jamais tenha trabalhado, ou que tenha um conhecimento puramente técnico, ele sabe prestar o serviço, mas ele não sabe atender, ele não sabe vender, ele não sabe fazer preço, ele não sabe emitir uma nota. Então, daí que é interessante comprar franquia, porque este conhecimento de gestão, de atendimento, venda, preços, uniforme, a postura, tudo isso cabe ao franqueador qualificar, ensinar. Estou com uma pergunta do Ricardo Lemos aqui de São Paulo. Ele é executivo de uma multinacional e ele comenta que ele quer comprar uma franquia. Só que para ele trabalhar daqui 5 anos, ele quer botar a esposa. E aí o que ele pode fazer para saber se vai dar certo ou não? Tá. Ô, Ricardo, parece que a gente estava falando de você sem te conhecer. Então, se é para daqui 5 anos, eu acho que você deve começar a estudar o sistema de franchising, participar de cursos do que é o sistema de franchising, qual é o papel das partes. E a sua esposa deve participar também. E vocês dois devem fazer a escolha conjunta do que é que vocês dois vão suportar fazer num varejo, uma vez que você é executivo de empresa, trabalhando de domingo a domingo. Então, aquela questão, vou trabalhar em shopping ou loja de rua? Vou trabalhar em shopping porque o shopping me dá segurança. Só que o shopping funciona 365 dias por ano e tem a virada 24 horas no Natal. Isso é qualidade de vida para vocês? Isso é interessante para vocês? Não, então eu vou para a rua, porque a rua não exige essa dedicação, mas aí tem a questão de segurança. Você pode fechar a loja a 1 hora, às 2 horas, conforme o comércio local. Só que hoje a gente tem as ondas do franchising. Então a gente já teve a onda de cafeteria, de educação, iogurteria, chocolateria, lavanderias. Daqui 5 anos a gente não sabe como é que o mercado vai estar. Então, sinceramente, eu acho que você tem que investir pelo menos 3 anos acompanhando o mercado, fazendo cursos sobre franchising, fazendo cursos de empreendedorismo em você ou a sua esposa se tornando empresários, para daí nos outros 2 últimos anos ou 2 anos anteriores ao seu investimento, você analisar qual é a bola da vez, o que o mercado está pedindo, qual é o gap, qual é o buraco que você tem em termos de negócios que venham a ser a grande oportunidade do momento, para daí você iniciar o processo de contato com os franqueadores e um processo de seleção. Fazer agora está um pouco antes da hora, eu diria. Muito bom, boa dica aí, olha, interessante. Essa dica poupa alguns R$1.000 aí que você pode investir aí, ou milhares de reais aí ao longo do tempo. Ana, falar sobre franqueador profissional, aquele franqueador que você, ele se preocupa realmente com o franqueado, que a taxa de sucesso na rede dele é alta, e aquele franqueador talvez não tão preparado. Fala um pouquinho como é que dá para saber
como que a gente avalia qual é um franqueador profissional preparado daquele que ainda está a caminho? Tá, joia. Assim como eu acabei de falar para o Ricardo, a hora que ele começa a estudar o sistema de franchising, ele vai fazer cursos e tal, ele vai entender qual é o papel das partes, franqueador e franqueado, o que é um franqueado, o que o franqueador tem que oferecer para você. Quando você paga uma taxa de franquia, você recebe o direito de uso da marca, treinamento, toda a estrutura arquitetônica daquele negócio, mix de produtos, fornecedores, quer dizer, você compra um pacote todinho, pronto, mais o sistema de gestão daquele negócio, o que é diferente do licenciamento. O licenciamento você só vende o uso da marca e da comercialização do produto. No sistema de franchising, um franqueador profissional, estruturado, sério, ele tem toda a estrutura para transferir esse know-how para o franqueado, vender a franquia, treinar e acompanhar. Então, ao longo da vigência de contrato, ele tem que ter dentro da estrutura dele, franqueadora, especialistas na gestão daquele negócio para suprir o desconhecimento do franqueado. O franqueador não tão estruturado, e que a gente poderia até dizer que é amador, não por má vontade, mas porque talvez ainda não tenha se apropriado do conhecimento do que é uma gestão de rede, né? Então é o dono da lojinha que deu certo. Então eu tenho uma loja que está indo bem, comprei, montei mais a segunda loja, agora vou franquear. O que é franquear? Ele é o primeiro a ter que fazer um curso sobre o sistema de franchising e a legislação vigente. Criar a estrutura para treinar e supervisionar esses franqueados. E alguns desses franqueadores crescem até na onda, digamos que a gente tenha um setor, um segmento que esteja muito premente, muito positivo no momento. E eu não vou citar nenhum, porque senão fica parecendo propaganda negativa. Então, tem um setor que está crescendo muito fortemente. Aqueles que já têm negócios, uma ou duas lojas, uma ou duas unidades, daquele negócio que está crescendo com muita força, ele resolve se tornar um franqueador. E do dia para a noite ele faz um anúncio e começa a vender franquia. E se a pessoa, se o Ricardo, por exemplo, não tiver estudado qual é o papel das partes, o que esse franqueador tem que oferecer para ele como suporte, ele pode comprar enganadamente uma franquia que ainda não está estruturada, que não tem know-how e que ele, franqueado, vai ter que bater cabeça. Agora, você não compra franquia para bater cabeça. Se for para você bater cabeça sozinho e aprender a tocar um negócio que você nunca teve na vida, monta a sua loja e experimenta. Excelente. Aproveitando o gancho, eu estou com a pergunta aqui da Fernanda Laugene, ela é Belém do Pará. Olha, obrigado aí por estar prestigiando a gente. Ela pergunta o seguinte: ter uma franquia significa eu ter todo um acompanhamento passo a passo rumo ao sucesso? Sim, com certeza, Fernanda, né? Fernanda Laugene. É isso que você compra, Fernanda. Você compra toda a transferência do conhecimento que esse franqueador tem, treinando você e depois acompanhando passo a passo. Você vai ter que receber manuais. Então, os manuais são os livros que você, como se você estivesse fazendo uma faculdade. Os seus livros desse negócio que você virá a investir são os livros que vão te ensinar a instalar e operar o negócio, a recrutar, a selecionar. Digamos que você venha de um setor que você nunca tenha gerenciado uma área e que você nunca tenha gerenciado um negócio. Então, você vai ter que aprender da data de assinatura do contrato de franquia até a inauguração da franquia, todo o processo, um cronograma de atividades, responsabilidades de fornecedores, mix de produtos, como atender, como estocar se for uma loja, como abastecer a loja, como comprar, como vender, como dar desconto, como trocar produto. Então, ele tem que treinar você, tente que te acompanhar durante toda a vigência desse contrato. Ana, tem franquias que crescem mais de 100 por ano, 200, 300. Isso daí é saudável? Então, aí a questão da gente ver e de eu falar, tome cuidado com a franquia que você vai comprar e não vá na onda de tantas lojas sendo montadas. Como é que o franqueador administra tanto crescimento em tão curto tempo? Tem gente no campo para poder fazer o acompanhamento? Como é que é isso? Então, se a gente tem uma unidade, 2, 3 próprias do franqueador e ele vai crescer, ele tem que ter, para supervisionar essa rede, treinar e manter essa rede dentro do padrão que ele definiu, ele precisa ter especialistas dentro da franqueadora que vão treinar, vão supervisionar e vão ver se os franqueados estão com as franquias operando de maneira correta ou não. Agora, você não adquire essas pessoas no mercado, mesmo que elas tenham formação de varejo ou do setor que elas estão atuando, a cultura da empresa, deste franqueador, o mix de produto dele, todos os procedimentos que ele definiu, ele demora em média de 1 ano a 1 ano e meio para formar este profissional especialista no negócio dele.
Agora, como é que ele consegue ter do dia para a noite 100 unidades instaladas e pelo menos 10, 15 pessoas especialistas para dar suporte para esses franqueadores? Então, a gente teve crescimentos muito grandes, na ordem de 200 lojas, quiosques ou franquias instalados em um ano, que passa de 2 a 3 anos e você procura essas marcas. Então, o próprio mercado mostra para a gente que não é possível crescer nessa velocidade tendo a estrutura que o franchising exige. Muito legal. A gente está chegando no finalzinho do programa, é tanta coisa para a gente bater um papo. Fala um pouquinho para nós, franquia social, o que é isso? Bom, franquia social é um sistema utilizando a metodologia do sistema de franchising para o terceiro setor, para as ONGs. Então, essa era uma coisa dentro da minha carreira como consultora, que eu questionava muito por que é que eu, como consultora, consigo fazer as empresas ganharem tanto dinheiro e atender um público tão grande pelo Brasil inteiro e até no exterior, e eu não podia usar esse conhecimento para que as ONGs, dentro do conhecimento que elas têm, não pudessem atender mais pessoas carentes, deficientes, com problemas de saúde, através do conhecimento que elas têm. Então, na década de 90, final de 90, a gente criou a estrutura de franquia social, onde você estrutura uma ONG como uma empresa franqueadora, que vai transferir o seu conhecimento de gestão, de captação de recursos e atendimento dessas pessoas que sejam carentes ou que tenham algum problema de saúde, através de uma metodologia padronizada, com todo cuidado e tal. Então, desde 90, a gente vem desenvolvendo trabalhos para as ONGs, dentro da metodologia do sistema de franchising, onde a grande resistência de muitos desses nossos clientes, dentre eles Doutores da Alegria, Instituto Ayrton Senna, o CREM, que é de nutrição, a própria AVAP, era que eles queriam essa metodologia, mas não queria que chamasse franquia. Porque franquia visa lucro, é um sistema empresarial, e aí, quer dizer, lá pelas tantas a gente discute, você pode mudar o nome, e o lucro de uma franquia social é o impacto social. É o número de pessoas que você pode atender pelo Brasil afora, né? E se ela der lucro, se ela captar recursos e tal, o que ela faz com lucro? Ela reinveste na própria franqueadora e na própria rede. Mas tem que ter um fluxo de caixa, porque tem que ter dinheiro, porque como é que vai, né? Não, o terceiro setor, ele tem uma resistência muito grande em você falar em dinheiro. Então, se a gente falar recursos, pode. Então, recursos pode, dinheiro não pode, lucro nem pensar. Então tá, quer dizer, mas a gente precisa de dinheiro para contratar profissionais. Os voluntários tendem a faltar e eles têm a vida deles. Então, se a gente tiver uma mescla numa franquia social de profissionais e voluntários, ótimo, mas a gente precisa de recursos. Então, pode-se cobrar taxas, trabalha-se dentro do sistema de franchising, que tem padrão e supervisão. Muito bom. Ana, uma perguntinha final, quer dizer, o que no projeto de formatação de franquias, como que uma consultoria pode ajudar uma empresa? A gente parte sempre da análise da empresa, de como ela trabalha, da sua estrutura, cultura, da saúde financeira dela, né? Então, a gente não pode aceitar que uma empresa franqueadora que esteja em dificuldade, ou uma empresa que esteja em dificuldade, queira vender franquia para ganhar dinheiro, né? Então, qual é o know-how que ela tem em termos de franquia e qual é a expectativa dela de crescimento. Então, a gente começa sempre fazendo um business plan, que é um plano de negócios, para a estruturação e criação dessa empresa franqueadora e depois a formatação da franquia. Então, em cima da unidade de negócio que ela tem, a gente define os processos de gestão dessa franquia, desse negócio, os procedimentos, desenvolve os manuais. Então, de forma geral, tem que ter um manual de implantação, quer dizer, eu compro a franquia, o que eu faço agora, até o dia da inauguração da minha franquia? Depois, como é que eu toco essa franquia no dia a dia? Então, um manual operacional. Como é que eu vou atender e vender? Como é que eu faço comunicação para o meu público-alvo? Manual de marketing e vendas. Manual de produtos, um manual pedagógico no setor de educação. Então, precisa formatar tudo isso dentro da legislação. A partir desta formatação do plano de negócio, nascem os documentos jurídicos, circular de oferta, contrato de franquia, e todo o programa de treinamento para franqueados. Não adianta só vender a franquia, receber a taxa e entregar o manual. O brasileiro não lê manual. Não lê manual. Então, como é que eu faço o franqueado ler o manual? Faço um belo treinamento e a apostila do treinamento são os manuais. Muito legal. Chegamos ao finalzinho da entrevista. Ana, como é que a VEC Ancona pode ajudar as empresas, Brasil afora, a formatar os seus processos e ser uma franqueadora?
Então, entrando no nosso site www.vecchiancona.com.br ou telefonando para nós, 11 3841 9676, pedir para falar comigo, eu vou ficar muito feliz. Pode falar com o Paulo Ancona, que é meu sócio também, ou qualquer uma das pessoas da equipe que atender. E aí vai haver uma apresentação da empresa, dessa pessoa que está querendo formatar. Nós vamos convidar para vir no nosso escritório para ver alguns projetos, quer dizer, o que é o produto final de um serviço, né? A metodologia do nosso trabalho, e 100% dos projetos com os nossos clientes tem 100% do envolvimento meu e do Paulo. Nós não temos representantes pelo Brasil, nós atuamos, a gente atende o Brasil inteiro e algumas empresas no exterior, mas a garantia de que os donos dessa consultoria se dedicam 100% junto aos seus clientes. Olha, assim como eu disse para o teu sócio na semana passada, o Paulo Ancona fala para você na VEC. Uma das melhores entrevistas também do programa. Parabéns. Obrigada. Eu disse para ele que eu ia conseguir ouvir isso de você também. Não, realmente é uma entrevista muito legal, muito didática, informações bem claras, tanto para o iniciante como aquele que já está um bom tempo no mercado, para refletir e aprimorar os processos. Parabéns. Muito obrigada. É porque, acima de tudo, a gente gosta muito do que a gente faz. E como a gente se dedica 100% ao cliente, a gente vive as empresas. Então, o conhecimento da gente não é teórico, não é de cadeira atrás do computador. Então, a gente vai para o campo junto com o cliente. Então, acho que por isso que, de certa forma, flui e a gente fala com muita tranquilidade. Você tem didática também, você é professora. É professora, não é? E toca piano ainda também ou não? Ainda toco. Legal, então. Obrigado. Muito obrigada a você pelo convite e ficamos à disposição. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, fica ligado que daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta para falar de franquia no segmento de educação. Até daqui a pouquinho.